Ele quer ajudar, mas atrapalha. Porque ele não sabe se posicionar como educador. Ele não sabe manter distância. Ele se envolve. É o médico que está lá no CTI vendo o indivíduo lá em coma. Ele entra em coma de desespero junto com o paciente. Como que ele vai ajudar? Há que se entender posições e hierarquias. Há de se entender o que é didático e o que não é produtivo. Então temos que aprender a dizer sim com amor. Mas é necessário ter sabedoria para falar não com fraternidade. Outro dia me disseram, mas eu vou. Eu falei assim, hoje não. Aí, pode espernear, porque tu é meu filho. Enquanto estiveres vivendo aqui sob a batuta do pai, que é fraterno, que é amigo, que é companheiro, mas não é amiguinho, não vai. Porque se for, não volta. Nesta vibe, né? Nesta linha de interação espiritual. Fiz-me claro? É lógico que vai voltar e vai ser acolhido, mas numa outra base. Porque se perde a confiança, tem que reparar. Gente, isso se chama ordem. Se não tiver ordem, não tem progresso. Tem momentos que cessa o diálogo. Quando o indivíduo não quer dialogar, ele quer debater. Pegou isso? Você se propõe a dialogar com o indivíduo, mas ele finge que te ouve, mas na verdade ele não te ouve, ele quer criar uma situação para que ele imponha a ideia dele. Isso não é debate. Isso não é diálogo. Isso não tem produção. Pegaram lá? Então, com Jesus, nós temos que aprender a ser humildes. Humildes no sentido de que se eu estou dialogando com você, quando você estiver falando, eu desligo o microfone e vou te ouvir. Ouvir esvaziado. Porque tem gente que ouve inchado. O indivíduo está falando, ele está assim, aonde que eu pego ele? Que cretino. Você está lá fingindo de bonzinho e desejando para o cara que ele vai para o quinto dos umbral. Já que é quinto, né? Isso não é ouvir. Quinto estágio. Oi? É o quinto estágio. É o quinto estágio. É ouvir com amor. O amor, você não pode ter amor pelo outro. Mas amor por você mesmo. Se você não se amar, quem que vai te amar? Que bobagem é essa? Se você não se cuidar, quem que vai cuidar de você? Você não quer que o outro cuida, porque você não se cuida. Amar é assim, Senhor, eu preciso de aprender. Eu quero evoluir. Como é que você vai evoluir se você não ouve o outro? Você não presta atenção nos sinais da vida. Ô, Júlio. Diga lá. Vamos caminhar aqui no nosso sangue? Vamos no sangue. Alusão ao sangue derramado pelos que atormentam. Ele representa a nossa reação perante as pessoas e acontecimentos. Nossas reações falam da nossa natureza e são fatores indutores para a apropriação alheia. Os 5 sentidos do homem, pronto do quinto estágio, captam, sensibilizam a mente, os instintos, que são o sangue que expressa um real interesse dominador no campo da consciência desperta. A palavra é sua. Esse sangue, nós temos aqui 2 posições em que o elemento... existe muita dificuldade, de um modo geral, para se entender essa expressão sangue derramado. O sangue é o produto da vida, o mantenedor da vida no corpo físico, circula transportando os nutrientes. Então o símbolo é o seguinte, o sangue é o símbolo do que está incorporado, que se expressa pela carne, pelo desejo, pela emoção. Então quando se diz assim, o sangue foi derramado, o sangue de Jesus foi derramado, ou o sangue de Jesus tem poder. Esse sangue aí é o que ele expressou na sua vivência plena entre nós,
que é fruto da sua evolução, do seu progresso, da sua transformação moral, nos bilhões de anos que se passaram da sua evolução. Então, quando nós estamos nos esforçando por domar as inclinações más, nós estamos nos esforçando para domar e transformar o nosso sangue. O que eu expresso pelo desejo é o que a minha carne pede. Minha carne pede um certo alimento, esse é o meu sangue. Minha emoção, meu desejo, que é a minha conquista da evolução, que eu conquistei até o quarto estágio da evolução, do trabalho, certo? Então, expressar um sangue, aqui nós temos aqui 2 sangues. O que está atormentando derrama um sangue da complicação na minha existência, porque aquele é o estágio que ele está. Agora, eu que já tenho esse conhecimento, eu não posso mais entrar naquela linha de sintonia. Eu preciso apresentar um outro sangue. Aí entra a dor, o suor, a dificuldade de ser espírita, por exemplo, que eu tenho que calar o desejo de vingança, porque nós aqui não estamos falando de vingança. Até quando o santo dominador não julgas e vingas? Então eu quero uma vingança de fora para dentro. Então o clamor meu é da vingança. Eu quero que Deus arrase esse elemento. Esse é o clamor do religioso de modo geral, é que vai todo mundo para o inferno. Não pensa como eu, vá para o inferno. Não pensa segundo a minha igreja, vai para o inferno. Esse não é o sangue de Jesus, não. Esse é o sangue de Moisés. O sangue da lei de Talião. Então eu preciso expressar no mundo um sangue diferente. Mas eu preciso sacrificar o homem velho. Sim. Aí vai entrar dor, porque o homem velho grita, o homem velho não quer. Não sei se deu para entender aí, Carlos Alberto, se deu para dar uma projeção aí. Você está atendendo o indivíduo. Você está dando sangue para ele. Você está dando oportunidade. Você está abrindo mão de algumas coisas. Aí ele começa a atropelar. Né? Ele começa a atropelar. Assim, como é que eu faço? Eu sou discípulo de Jesus. Né? Jesus mandou dar outra face. Aí a gente começa a ter dificuldade da interpretação. Porque você se propõe a ajudar, você oferece, você dá a vida, e o indivíduo menoscaba, no seu sentido de você dá a verdade e ele te devolve mentira, significa que você tem que estancar aquele sangue. Você não pode, por uma medida profilática, manter um processo infeccioso. Então você tem que romper. Aí, na hora de romper, aí a gente fica em conflito, porque antes a gente usou tanta justiça do ferro e fogo, que na hora de fazer, eu falei, nossa senhora, mas eu não posso errar de novo. Aí a sua consciência desperta. Eu não posso errar de novo. Afinal de contas, eu sou espírita, eu sou médium, eu tenho que ajudar. Aí entra o processo do equilíbrio disso. Porque você tem que estancar. E na hora de estancar, você não pode ficar usando o que é periférico, o que não vai resolver. Você tem que entrar de sola para resolver o processo. Mas na hora que tiver que atuar, atue com amor. Exato. E não com vingança. O amor é o sangue de Jesus. Sim. Sim. Gente, nós somos espíritos tão atrasados. Mamãe, quando batia na gente, porque na minha época podia, viu? Hoje não pode mais não, né? Psicologia moderna. Psicologia moderna. Na minha época tinha chinelada fraterna. E minha mãe, coitada, ela batia na gente, e a minha mãe tem um coração muito sensível, e ela batia, aí a gente descobriu que se a gente gritasse, ela ficava com dó e não dava segunda. Olha a arquitetura trevosa. A arquitetura das faixas inferiores, o quinto dos umbrais do inferno. E aí, beleza. Então, a gente pensa o seguinte, que nós temos, por um instinto natural, ficar retraído, se preservar quando vem algo que te incomoda. Certo? Nós precisamos, com Jesus, entender isso filosoficamente.
aquilo que chegou para te incomodar, para te desagradar, a gente precisa de ajuizar isso aí. Precisamos de verificar se veio para o bem, no seu sentido de você aprender a abençoar e calar, ou se vem para o bem no sentido de você atuar dizendo, sendo firme. Allan Kardec foi vigoroso com a doutrina espírita na sua divulgação. Allan Kardec, quando via um desvio, ele falava. Isso não tem a ver com o espiritismo. Imagine se eu... Olha, gente, a partir de sábado que vem, vocês vão passar a pagar para assistir o Júlio fazer palestra. Você imagina? Que prejuízo, hein? Hein? R$10, o que vocês acham? R$10. Não, mas isso vai contra a doutrina. Aí vem o outro argumento, mas eu tenho que pagar a conta. Como é que eu vou fazer para ligar a câmera? Então, por favor, gente, R$10. Eu estarei sendo honesto com a doutrina espírita, que eu recebi de graça, que eu fui acolhido por mãos caridosas, que renunciaram o prazer de estar em casa e foram me atender, eu passar a fazer, a transformar a FIAC num covil de ladrões, de lobos, o que vai acontecer? Vocês vão, alguns podem até, R$10 dá. Aí vai vir durante um tempo. Então vai chegar um tempo e falar assim, bom, mas ali existe uma outra casa que é de graça, eu vou lá. Não é? Aí o outro vai falar assim, vai olhar o carro que eu tenho, a roupa que eu estou usando. Eu estou criando uma circunstância chamada desconfiança, certinho? Então, quando nós, no Evangelho, somos convidados a agir com firmeza, é uma ação que possa confirmar o que eu escolho como melhor. Uma proposta de vida, se eu não implementá-la com vigor, ela não vai acontecer. Não haverá o parto do homem novo. Pegaram aí, gente? Vai haver um aborto. Assistam um filme, que não sei se já saiu de cartaz, Paulo, o Apóstolo do Cristo. Estava lá no Minas Shopping. Ainda está. Pode ir, viu, gente? Se vocês forem nas outras salas, está tudo lotada. É ótimo. Mas a sala do Paulo de Tarso está vazia. Você pode até mudar de cadeira se você não gostar. Não, você pode deitar, você pode levar, você comprou. Põe barraca, põe colchão, vaziíssimo, dia encarnado, lotado de espírito. Né? O Paulo no filme dá um testemunho extraordinário quando ele fala assim, eu tenho que dizer para o mundo que eu sou infiel, que eu sou falho, que eu sou cheio de defeito. Aí o Lucas fala assim, não, Paulo, mas você é a referência lá na igreja de Roma, lá com Áquila, Prisca. Diga o que eles têm que fazer. Aí o Paulo fala assim, eu não tenho que dizer o que eles têm que fazer. Cada um tem a consciência do Cristo na sua intimidade. Aí ele diz assim, eu tenho que dizer para mim mesmo o que eu vou fazer. Aí quando ele chegava diante do centurião lá, né, o chefe da cadeia romana, ele conversava com o chefe da cadeia olhando no olho. Ele não tinha que temer. Aí o político aqui, outro dia disse assim, tem hora que vocês lá na FIAC falam muitas coisas, vocês não têm preocupação de fechar a porta? Eu falei assim, a minha preocupação é abrir porta. Abrir porta com quem quer ouvir. Abrir porta do coração, do filho do Calvário. Então, se o que é dito no estudo da doutrina e do Evangelho incomoda, incomoda quem não está sintonizado com a verdade. Nós temos envergadura moral para falar? Não. Mas quando eu estou falando, eu estou confirmando o que eu preciso. Se isso incomoda terceiros, problema dos terceiros. Tem coerência? Por quê? Quando Paulo olha no olho do romano, qualquer um ia falar assim, você é doido, só ele vai te matar. Ele fala assim, eu sou cristão. Jesus ressuscitou dos mortos, ninguém vai me matar. Podem tirar
A minha vida no seu sentido da encarnação. Então, se você não tiver a firmeza de dizer o que tem que dizer para o teu filho, você vai morrer e ele sobrevive. Agora, se você, com a intenção nobre, fraterna, amiga, evangelizante, tiver que dizer e o seu filho não tiver suporte para ouvir, o problema não é seu, o problema é dele. Assim com os nossos companheiros de tarefa. Obviamente que o tempo todo eu estou falando aqui de fraternidade. O tempo todo eu estou falando de igualdade. O tempo todo nós estamos trabalhando aqui numa linha de equilíbrio, certinho? E não na vibe lá de fora do ódio, da intolerância. Por isso é que estudar o Apocalipse aqui para nós é um desafio. Eu falei para o Júlio 2 versículos hoje. Falso profeta para variar. Não dá. É difícil. É um versículo. Porque é complicado a gente aprender como usar a medida. O sim, sim e o não, não. É complexo. A gente não vai resolver isso de uma hora para outra. Certo? Então, observem bem como é complexo o mundo que a gente está vivendo. Nesse contexto do dia atual, que fica registrado aí nos anais. 26 de maio do ano de 2018. O nosso país parou. Eu estou voltando ao assunto, vocês sabem que nós aqui não falamos de política, mas nós temos que falar do que nós estamos vivendo, entenderam? Nós não estamos partidário contra, a favor de ninguém. Não é isso. Mas observe aonde que nós chegamos. Um setor da sociedade, um setor, né, que é o setor de transporte, consegue parar o país. De cara a gente subentende o seguinte, eu não vou entrar no mérito se é justo ou se não é justo. De cara a gente já vê o seguinte, que o nosso sistema é um sistema primário, porque você se um setor para tudo, significa que está errado, que temos que ter alternativas. Exato. Não é? Isso é, no mínimo, um raciocínio de menino de 4º ano primário. Certo? Então a gente já começa a pensar nisso. Agora, imagine se um outro setor resolve parar. De novo. Aonde nós vamos parar? Aí como é que faz com tantas contradições? Aonde, se você for nos 3 poderes, você encontra uma grande confusão. Contradições quanto ao ideal e à prática. O que é a justiça e o direito. O que é legal, o que é imoral. São as nossas discussões nos dias atuais. Então, meus amigos, se o mundo lá fora precisa do combustível, nós aqui agora precisamos de um outro combustível. Porque senão a gente não dá conta de entrar para resolver as questões do mundo lá de fora. E esse combustível é o Evangelho. Júlio, podemos caminhar para o fim? Podemos, claro. Alguma colocação final? Não, nenhuma não. Nós vamos ouvir a Denise nos movimentos aqui que antecedem a nossa interrupção. Nós vamos agradecer a presença de tantos irmãos que nos acompanham do chat, de São Paulo, Vanderli, o Márcio, a Adete de Paris, a Kátia da Argentina, o João Guilherme do Rio Grande do Sul. O Arnaldo, ele havia feito uma pergunta no início da reunião. Se não houver tempo de respondê-la, pelo menos a gente vai refletir, quem sabe na próxima reunião o Arnaldo é nosso amigo, e eu brinco com ele. Geralmente eu respondo as perguntas dele no plano espiritual, porque nunca dá tempo. Mas pode falar. Vocês falaram sobre o clamor no início da reunião. E ele disse assim, nesse contexto de clamor, poderíamos entender o amai-vos e instruir-vos, solidários com, aí ele colocou, conheça a verdade te libertará, induzindo-nos a sairmos da inércia e falsa zona de conforto. O Arnaldo é de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. E quem vai responder o Arnaldo é a Denise.
Eu penso que sim, a verdade nos leva a novos caminhos, induz a gente a buscar outras questões, a amadurecer, a melhorar. Eu compartilho com a pergunta dele, e com isso, a gente lidando com a verdade, a gente vai sair da zona de conforto e a gente vai sair de zonas que ainda que a gente permanece na falsa ilusão. Por isso que o nosso sangue tem a ver com o sangue dos que habitam sobre a terra, não é isso? A terra dos corações. Então, nós estamos envolvidos nesse contexto do nosso crescimento pessoal e responsabilizando-nos cada vez mais com o contexto coletivo. Eu conversei com um adolescente que me narrou um desdobramento. Ele foi para o mundo espiritual, Júlio, para uma região maravilhosa. E houve uma narrativa detalhada do que encontrou lá. E foi muito interessante porque, à medida em que foi sendo feita a narrativa detalhada, a pessoa começou a se emocionar. E foi se emocionando, e de repente falou assim, pô, mas lá é tão bom. Eu queria voltar para lá. Aí eu disse, mas você vai voltar muitas vezes. E muitas vezes vai voltar para cá. Até que você adquira autoridade para viver só lá. Isso demora muito tempo. Nós estamos com o Espiritismo nos deparando com uma realidade que nós ainda não somos merecedores dela. Nós estamos tendo a oportunidade de vislumbrar um mundo correto, um mundo justo, um mundo fraterno, aonde, no dizer de John Lennon, né, não haverá muros que separem, né, nem religiões, porque as pessoas já vão viver o amor. Não haverá preconceito de casta, de cor, nada que separe. Seremos individualidades, mas todos unidos, de mãos dadas, na mesma direção. Este é o grande futuro, que todos nós estamos ansiando. Mas para chegar lá, nós temos que entender como é que funciona. Por isso é que nós estamos aqui. Não é fácil estar aqui, não. Nós estamos aqui para estudar, para a gente entender. E eu vou parafrasear o Paulo Pina. O Paulo diz assim, que o Evangelho é uma terra encantada que a gente desconhece. E essa terra encantada é a terra do coração. É a realidade nossa que nós não conhecemos. Nós não nos conhecemos. Isso é a mais pura verdade. Por isso é que temos que enfrentar esses desafios do caminho, porque eles nos fazem voltar na direção que a gente esquece, que é a direção do nosso próprio coração. Jesus é o Senhor do nosso coração, no sentido que o amor é que é o grande Senhor. E Jesus, no seu sentido de espírito, irmão mais velho, ele, na verdade, ele é o Senhor do coração, porque ele está dizendo que nós precisamos de entrar para dentro e nos tornarmos senhores deste coração. Entendeu? Porque ele é Senhor do coração dele. Jesus é o Senhor do coração dele. Se eu for falar de indivíduos, ele não é o Senhor do seu coração, não. Mas no seu contexto de espírito bondoso, de espírito iluminado, ele nos coloca nessa condição de entrar numa manjedoura, que é o coração, e ali crescer e estabelecer morada. Puxa, saiu por inspiração. É só bem. Então nós vamos agradecer a presença de todos. Eu gostaria muito de, como nós aqui somos responsáveis pelo trabalho, a equipe, gostaria muito de convidá-los para que vocês possam voltar para os seus lares, para que vocês possam levar a paz deste ambiente, que vocês possam levar a mais pura fraternidade, as rosas da amizade, distribuam
para todos que vocês encontrarem no caminho. Semana que vem. Vamos orar pelos líderes, vamos vibrar no sentido de desejar que as coisas tomem a sua destinação, principalmente, se possível, que isso aconteça sem sangue, sem dores, sem desesperos. Que elas possam percorrer o rio das ideias, serem guiadas por mãos firmes, por pessoas abalizadas, e que elas possam surgir em meio a um período de muita carência de educadores e de referências morais nesse país. É carência. Eu não disse que há uma inexistência. Existem sim muitas pessoas honradas. Nos 3 poderes existem. E que essas pessoas sejam inspiradas para pôr o peito e a cara, para assumirem os seus encargos e ajudar na destinação desse país. São milhões de pessoas em sofrimento que precisam de carinho, precisam de apoio e de orientação. Então, se a gente pode fazer, deixa essa história de politicamente correto para o lado, arque com a consequência e faça como os romanos faziam, né, Júlio? Romano. Vai adiante e faça. Com fidelidade, não agora a César, a fidelidade a Jesus. Ok? Queridos amigos, assim então eu me despeço de todos os companheiros da Rede Amigo Espírita e para encerrar a nossa manhã, nós vamos pedir que a Regina Sábado que vem faça a prece final, lembrando que no próximo sábado teremos um feriado aí prolongado da quinta-feira, feriado Corpus Christi, e nós vamos fazer uma viagem, então não teremos o estudo na próxima semana. Para quem frequenta a FEAC na quinta-feira, não haverá estudo do Livro dos Espíritos, e no sábado eu peço que avisem aos demais que não teremos o Apocalipse, certinho? Aí a gente volta daqui a 15 dias com o último versículo desse 5º selo. Trato feito? Muito obrigado a todos, o esforço, a presença. Que Deus nos abençoe aí. Vai lá, Regina, por favor. Agradecemos a Deus, a Jesus.